Glória a Deus. Bom, eu preciso que você abra a sua Bíblia, eu quero fazer uma reflexão com vocês aí, rápida. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, verso 1. Segundo livro do profeta Samuel 12:1. Se tiver sua Bíblia, abre e marca nela também, porque eu acho importantíssimo depois você dar uma olhada em casa. Nós vamos até o verso 4. Diz assim: E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele, com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia no seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou esse de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Vamos dar uma olhada nesse texto, porque ele é muito interessante e ele nos traz uma mensagem muito preciosa de alguém apto para vencer batalhas, de um valente, de um homem que tinha intimidade com Deus. Não estou falando de um homem frouxo, não estou falando de um homem que não tinha temor de Deus, não. Eu estou falando de um cara valente, um indivíduo apto para resolver aquilo que precisava ser resolvido. Este era Davi, alguém que tinha o coração pautado em agradar a Deus. Mas é importante nós entendermos e aprendermos com os erros dos outros. É importante nós olharmos para a vida das pessoas, buscar acertar com aquilo que elas fizeram de positivos ou de positivo, e não precisar errar ou cometer o mesmo erro. Nós vamos dar uma olhada nesse texto, porque é um dos momentos mais difíceis da vida de Davi. Ele vai cometer um erro gravíssimo aqui. Mas deixa eu te mostrar algumas coisas que vale a pena olharmos. Coloca aqui, depois nós vamos voltar para o texto. Marcos capítulo 3, verso 27. Marcos 3, 27. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, ou seja, amarrar, prender, subjugar o valente, e então roubará a sua casa. Preste atenção, porque eu acho que já deu para você entender que eu estou falando do valente Davi. Quando Saul precisa de alguém, um rapaz é capaz de notar que Davi, ele agrega alguns adjetivos bem interessantes. Conheço um filho de Jessé, que fala bem, de boa aparência, valente, sabe tocar, e o Senhor é com ele. Davi era alguém que armazenava sobre si diversos adjetivos. Ele não é alguém que cai de paraquedas no cenário bíblico, não. Ele é alguém que se preparou, se ferramentou para conseguir alcançar grandes resultados. Davi não é alguém que entra no cenário e se torna rei porque deu sorte. Davi é alguém que percebeu antes de ser rei que havia sido colocado dentro
da casa de Saul numa posição bem inferior, apenas como um músico ou um pajem de armas, mas ele é alguém que aprendeu que as coisas grandes começam pequenas, e não negligenciar o tempo das pequenas coisas faz parte do sucesso dos grandes. Quando nós vemos esse texto, ele diz o seguinte: alguém para roubar, para subjugar, para tomar as coisas da casa de um valente, primeiro tem que dominá-lo. Se não dominar o valente, ele não vai ter êxito. É isso que o texto está dizendo. Então, em algum momento, o valente Davi foi subjugado. Em algum momento dessa história que nós vamos voltar lá para ver, 2 Samuel, capítulo 12, nós vamos dar uma olhada que algo aconteceu. E o que aconteceu, pastor? Volta no 11 um pouquinho para me ajudar aí, verso 1. Capítulo 11, verso 1. 2 Samuel 11, 1. E aconteceu que, decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Preste atenção nesse texto, porque ele já vai dar a direção de por que é que alguém corre o risco de cair, de entrar numa cilada. O texto diz que era um tempo de guerra, era um período que a guerra iria acontecer, talvez por fatores climáticos, né? Os reis mandavam em determinado momento seus soldados a irem à guerra para não apenas sofrerem com a oposição do adversário, mas também com o fator clima. Isso era levado em consideração. Mas o texto, ele diz o seguinte: no tempo em que os reis saem para a guerra, Davi envia Joabe e os soldados e fica no palácio. Se era um tempo em que os reis deveriam sair à guerra, Davi era rei. E quando Davi não vai à guerra e fica no palácio, o que o texto está sugerindo é que ele está num local que não devia. Ele não devia estar naquele local, aquilo não era lugar para ele. Pastor, mas ele está em casa, está certo, mas o texto diz que não era momento de estar em casa. Tem momentos da nossa vida que nós precisamos ter a sensibilidade de entender. Não é mais o tempo de estar com esse tipo de pessoas. Não é mais o tempo de estar nesse tipo de grupo. Não é mais o tempo de permitir que determinadas pessoas frequentem a sua casa. Há uma sinalização que existem fases da vida que a estrutura muda. O texto diz que não era o tempo de Davi estar em casa. E onde ele estava? Em casa. E por ele estar onde não deveria estar, vai acontecer com ele algo que não precisava acontecer. Você sabe o que acontece lá no campo de batalha? Israel ganha dos filhos de Amon. Eles recuperam Rabá. Você sabe o que acontece lá no campo de batalha? O exército de Davi foi vencedor. Olha só, o texto nos mostra que se Davi tivesse onde deveria estar, essa história teria terminado para ele como uma história de sucesso. Mas como ele não está onde deveria estar, ele vai ter problemas. E nós vamos ver sérios problemas aqui. O verso 2 desse texto: e aconteceu que a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Bom, se ele tivesse lá no campo de batalha, estava vendo o quê? Perna de homem, barriga de homem aberta, sangue rolando. Sim ou não? Mas
Estava onde? No palácio. Devia estar lá? Sim ou não? Mas devia? Mas estava. Mas devia? Mas estava? Mas devia? Pastor, por que você está fazendo isso? Exatamente para a gente lembrar. Certo que tem lugar, não é para a gente. Está ele lá dando rolezinho no palácio. Quando de repente, ele olha a dona tomando um banho, a Batseba, certo? Se lavando. Ok? E ele viu do terraço uma mulher. Gente, isso é magnífico. É extraordinário. Por quê? Porque se ele tivesse com a espadinha na mão, lutando lá em Rabá, tinha sido vitorioso. Mas como está dando um rolezinho no palácio, depois de tirar uma sonequinha, vai dar uma olhada na dona Batseba tomando banho. Ok? O que é que ele faz? Manda um recado para um camarada, fala assim, aí mano, dá uma olhadinha lá e vê quem é aquela dona que está tomando banho. Aí alguém voltou e falou, casada, maluco, casada. Entendeu? Chave de cadeia. Casada. Entendeu? A dona tem marido, o marido dela é um dos seus oficiais, o cara está lá guerreando, o nome dele é Urias, é um dos oficiais. Davi falou, pô, manda ela vir aqui, maneira, maluco. Aí a Batseba chegou, aí também não sei, da fofoca só sei isso. Certo? Só sei que o Davi pegou a dona Batseba. A dona Batseba engravidou. E o marido dela viajando. Aí ela mandou avisar o Davi. Aí, avisa ele que... Deu ruim. Eu estou grávida. Davi falou, caraca, mano. Vamos botar essa criança na conta do marido. Traz o cara para cá, manda ele passar uma noite com ela, manda ele embora para frente de batalha. O neném nasce, não tem esse negócio de DNA, ratinho, não tem nada disso. Certo? Para quem cuida de pássaro, sabe, vamos fazer igual o tico-tico. Criar o fiote do godelo. Ok? Grave só, não perca não, que você já você vai ver onde eu estou querendo chegar. Sabe? O cara volta de viagem e Davi fala para ele, e aí como é que está a guerra, morrendo muita gente? Ele falou, está lá, o negócio está assim, mas nós estamos ganhando, louvado seja Deus. Davi falou, então rapaz, vai lá fazer uma visita à sua mulher, já que você veio aqui trazer a notícia, é melhor passar uma noite com ela. O cara falou, eu não vou não, rapaz, a Arca da Aliança está aí no meio, o povo está em guerra. Isso indica que nós não podemos ter relacionamento sexual. O oficial é mais crente que o rei, que passou o serão na mulher dele. Escute só. Olha que loucura. Aí o rei deu um banquete na casa dele, chamou Urias, encheu Urias de bebida e falou para ele, agora vai para casa. Porque agora não precisava nem deitar com a mulher, já estava bebão, não lembrava do que fez. Ele não foi para casa, dormiu na praça. Coisa de sertanejo. Escute só. Preste atenção no que eu estou querendo transmitir. Quando Davi descobre que Urias não vai para casa e dorme na praça, ele manda Urias de volta para casa, ou de volta para a batalha, levando uma carta para Joabe, seu sobrinho, o sobrinho de Davi, comandante de seu exército. E a carta dizia, quando Urias chegar aí, bota ele na frente de batalha e ele tem que morrer. Depois eu te explico, Joabe. E Urias foi para a frente de batalha levando na mão a sua sentença de morte. Sim ou não? Isso aí. Urias morreu. Olha que beleza. O Davi, em homenagem a Urias, falou, olha gente, para todo mundo saber que eu sou um cara maneiro, eu vou pegar a mulher do Urias para mim. Esse filho vai ser meu. O cara era crente, o Davi, temente a Deus. Pastor, o senhor está deixando a imagem dele ruim. Eu vou piorar, se você quer saber. Meu propósito é mostrar para mim e para você, meu irmão, que a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuidado para não cair. Porque o diabo não está brincando para ser diabo.
Nesse ambiente, aí entra o texto que eu li com você. E o Senhor enviou Natã a Davi. A historinha do Natã é que é legal e é sobre ela que eu quero refletir com vocês. Natã chega na presença de Davi e diz: ó majestade, no seu reino tem um homem rico. Que homem rico é esse? Que homem rico é esse? Davi. Mas no teu reino também tem um homem pobre. Que homem pobre é esse? Urias. Este homem rico tem muitas vacas e muitas ovelhas. O que significa isso? As mulheres de Davi, a turminha toda que ele herdou de Saul. O cara tinha mulher com força. Entendeu? O cara tinha mulher. Tu tem uma só? Baba, mano. O cara tinha um montão de mulher. Entendeu? Certo? E Natã diz que o outro pobre tinha uma cordeirinha só. Que cordeirinha era essa? Batseba. Então já deu para notar que os personagens estão tudo aí. Davi, Urias, as mulheres de Davi e Batseba. Mas qual é o problema, pastor? Nenhum. Até aqui nós não temos problema nenhum. O problema é que o texto diz que vai aparecer um viajante. O mesmo que visita Deus no livro de Jó, capítulo 1. De onde vem Satanás? Ele diz de viajar, de passear pela terra, de rodear pela terra. Davi recebe na sua casa um viajante, e é esse viajante, é para ele que é comida. O sexo que Davi fez com Batseba não foi para ele, foi para Satanás. Olhe bem, nós vamos dar uma olhada que o grande problema dessa história foi o tal do viajante. É um viajante que chega, é por causa do viajante que Davi mata a ovelha do pobre. O texto diz que a comida e quem vai se alimentar daquilo é um viajante, aquele que está apenas de passagem, aquele que não veio para ficar na nossa vida, até porque ele não é eterno, ele vai ser destruído. Quando nós olhamos, nós precisamos perguntar o que esse viajante quer. Ele continua viajando? Onde ele tem frequentado? Na casa de quem ele está entrando? Na empresa de quem ele está entrando? No casamento de quem ele está entrando? No ministério de quem? O texto diz que um belo dia vem um viajante. E esse viajante, ele não vem para visitar Urias, ele vem para visitar Davi. Olha só, ele vem visitar o rico. E o que ele quer? Alimento. E de que esse viajante se alimenta? Pecado. Porque se Davi ficou excitado porque viu Batseba tomar banho, ele pode fazer amor com Mical. Ele pode fazer amor com Abigail. Ele pode fazer amor com todas as outras mulheres que Saul deixou em seu harém. O alimento, porém, se Davi faz sexo com uma dessas mulheres, ele não alimentava o viajante. O viajante continuaria com fome. E o viajante está com fome. E a fome do viajante é pecado. A fome do viajante é fazer com que Davi cometa um erro, cometa algo grave, e depois ele vai embora, ele é só um viajante. E Davi que segura o pepino. Depois ele vai embora, e você que segura essa criança para o resto da vida sem pai. E você, certo? O viajante vai embora, e é ele que leva, certo? O seu casamento, e agora você vai viver. É isso? O viajante leva seu filho, leva suas riquezas, leva sua saúde. É isso. O viajante vem porque ele está só de passagem, ele só veio para comer. O texto diz que
a cordeirinha é preparada e é entregue para o viajante. O texto que nós terminamos lendo, ele diz exatamente isso. Verso 4: vindo o viajante ao homem rico, deixou este de tomar suas ovelhas e suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Olha só. Então, o que é que o viajante quer? É isso que eu quero refletir com vocês. Por quê? Porque Satanás continua vindo de passear pela terra, de rodear pela terra. E onde ele tem batido? Na porta da minha casa, na porta dos meus negócios, no coração do meu filho, no coração da minha esposa, no meu coração, no coração dos meus líderes, no coração do presidente da república, da direita, da esquerda. Porque o que o viajante quer é um local que alguém o receba. E é isso que o que ele quer, ele é ser recebido. Se esse viajante entra no coração do adolescente, do jovem, do casado, do solteiro, do rico, do pobre, aqui não vem ao caso. O que vem ao caso é que o que ele quer é alguém que o receba. E Davi o recebeu. Por quê? Porque estava no lugar errado. Porque se estivesse no lugar certo, o viajante tinha vindo, sim ou não? Mas não tinha entrado na casa dele. Porque o viajante vem. Ele vai vir. Você pode ter certeza. E por muitas vezes eu sei que ele já bateu na porta da sua casa, querendo comida. E por muitas vezes você disse não. Mas talvez por muitas vezes você disse sim. O que esse viajante, o que Satanás procura é o quê? Alguém que esteja no lugar errado. E Davi estava. Davi estava no local que não deveria estar. Por quê? Porque Satanás já tinha tentado matar Davi. Apesar do Velho Testamento não dar muito crédito ao diabo, o diabo já tinha inúmeras vezes tentado matar Davi. Tentou matar Davi com um homem grande, não deu certo. Tentou matar Davi com um rei, não deu certo. Inúmeras tentativas Satanás utilizou. Porém, ele descobriu que se não dava para ganhar de Davi no campo de batalha, em Socó, em Rabá ou em qualquer outro local, eu vou mudar de campo. Ao invés de levar contra Davi a espada de Saul, a lança de Saul ou a espada de Golias, eu vou levar contra ele as pernas e a nudez de Batseba. Eu vou mudar de arma, eu vou mudar o campo de batalha, mas eu vou vencer esse camarada. E o que ele queria, o viajante queria, era apenas alguém disposto a dar a ele seus desejos. E é isso que Davi faz. Ele deu a Satanás, ele deu ao viajante, ele deu àquele que estava de passagem. Por quê? Porque se os desejos dele estivesse com ele, estivesse com Deus, ele tinha se deitado com uma de suas mulheres. Mas isso não alimentaria o viajante. Isso deixaria o viajante com fome. É assim que funciona. Por que é que muitas pessoas alimentam o viajante? Porque o que o viajante quer é só o pecado. Depois ele vai embora e você que preste conta. Pergunto eu, cadê o tal do viajante aqui? Quando Deus vai dizer para Davi, a espada não se aparta da sua casa, certo? O teu filho vai morrer. Cadê? Cadê o viajante? O viajante foi embora. Porque o diabo é assim, ele entra na nossa vida, nos faz pecar, vai embora e a gente é que fica. Agora somos nós que temos que prestar conta daquilo que fizemos. O que o viajante diz é o seguinte: me dê seus desejos. Me dê seus desejos. Não, eu quero continuar com eles. Eles são meus. Então, para eu ter dinheiro, eu vou ter de forma lícita. Mas o diabo não.
Não é assim que funciona. Há um tempo atrás, um cara da igreja me chamou e falou: pastor, eu tenho uma bênção para te dar. Eu falei: qual? Fazer um gato no seu relógio. Eu falei: mas como é que é esse negócio de gato aí? Não, pastor, eu faço um gato assim, pastor, mas é por trás. É um gato assim, sabe? Quase que ele falou comigo que era uma revelação de Deus, o gato, Cláudio. Que ele fazia um buraco por trás, que fazia um negócio, um troço, e que eu ia economizar 70% na luz. Menino, quase que eu fiz. Porque a proposta era tão boa. Ele falou comigo que eu já pagava imposto demais, e que todo mundo me roubava. E eu fui e falei: caraca, um gato legítimo, um gato. Porque é assim que o Satanás faz. E aí, sabe o que eu falei para ele? Eu vou botar um anjo ao invés de um gato lá naquele relógio. Eu estou com vontade de fazer, mas não vou não. Quando eu falei isso, menino, aí que ficou feio. Ó, o presbítero tal eu fiz para ele, o pastor tal. Menino, mas eu conhecia assim os felinos quase todos. Desde o gato ao tigre. Por quê? Porque o que o inimigo quer é que nós venhamos oferecer a ele os nossos desejos. Me dê. Com Deus, você pode sim ou não? Sim ou não? Mas com Deus, você não vai alimentar o viajante. Você vai alimentar o morador. Entendeu? Porque Deus não é um passageiro. Não é alguém de passagem na nossa vida. Ele é alguém que veio para nos levar na casa do meu Pai. Tem muitas. E um dia nós vamos estar juntinho. Você vai conhecer como é conhecido. Nós vamos estar juntos. Mas o infeliz do viajante está sempre lá batendo. E você sabe o que é pior de tudo? É que com o tempo, parece que as coisas erradas ficam certas. Eu ontem fui passar ali na Mantiqueira e um cara estacionou errado. Aliás, isso é muito comum. Mas o cara parou, mas pensa naquele erro gravíssimo. E aí eu não aguentei. Eu parei, eu falei: ô irmão, estacionar aí está errado. Sabe o que ele falou comigo? Todo mundo para. O que ele disse para mim? Quando todo mundo faz, parece que está certo, mas não está. Não é porque está todo mundo fazendo. Que nós não somos todo mundo. Nós somos cidadão dos céus. Nós temos que entender. O viajante está querendo entrar na nossa vida, sim ou não? E ele quer roubar, matar, isso. É o que ele quer. Foi isso que ele fez na vida de Davi. O que Davi viveu não foi para ele, não faz sentido o que esse camarada fez. O texto diz que ele só fez na história de Natã por causa do viajante. O viajante veio até ele, aí ele pega o que é do outro e dá para o viajante. Dessa história, Davi não levou nenhuma vantagem, ele só levou prejuízo. Essa é a grande verdade. O grande dilema dessa história é que o diabo continua, sabe, viajando de Davi para Salomão, de Salomão para Acabe, de Acabe para Uzias. Ele vai migrando, sabe? Ele sai de lá e vai para Judas. Ele sai de Judas e vai a Ananias e Safira. E ele continua viajando e procurando simplesmente
alguém que o receba, alguém que esteja disposto a dar a este viajante os seus desejos, a alimentá-lo. Após o alimento, ele vai embora e você fica com os resultados do que fez. É assim que funciona. Hoje, eu queria deixar essa palavra para todos nós aqui, para ficarmos de olho naquele que vai pedir pousada na minha casa, na minha vida, daquele que vai chegar na sua vida com o intuito apenas passageiro. Ele não quer muita intimidade, ele não quer ficar com você, não. Ele quer apenas, eu gosto, e vou terminar aqui, de uma colocação, eu já falei isso aqui há tempo atrás, mas que é o exemplo do papel higiênico. Eu não sei se você já viu, mas papel higiênico, hoje nós fomos fazer compra, eu fui com minha esposa, e mesmo inconsciente a gente acaba usando. Papel higiênico é um item soberbo. Você pode ver, ele não fica embaixo de ninguém. Quando você vai fazer compra, você bota as coisas tudo pesada por baixo. O papel vai por cima do carrinho. Você vai botar ele no carro, pode olhar, a maioria de quem faz compra, a primeira coisa que você vê pelo vidro é o papel higiênico. Ele dá até tchau para tu, assim. Fica por cima de tudo, soberbão, altivo, olhando para tu. Você leva ele para casa, tem um local especial. No banheiro, tem um buraquinho lá só para ele. Se você for lavar, tira ele, que não pode molhar. Sim ou não? Até você usar ele. Você cuida dele bem, até usar. Mas depois que usou, nunca mais você quer ver ele de novo. Você está rindo? Esse é o viajante. Ele vai te tratar bem. Ele vai mostrar a você que você está levando algum tipo de vantagem, até te sujar, até usar você. E aí ele vai jogar você fora. E nunca mais. Eu queria que nós parássemos para pensar hoje e não recebermos esse viajante tão faminto, tão desejoso, que entra na casa daquele que tem tanta coisa quanto tinha Davi. Deus disse a Davi: cara, eu tirei você de trás das malhadas, eu botei você como rei da sua nação, eu dei a você todas as mulheres de Saul, e se isso fosse pouco para você, eu te daria mais. Você não precisava abrir a porta da sua casa, da sua vida, para esse visitante. Vamos dar uma olhada nesse Satanás, que continua andando para lá e para cá, buscando a casa que o receba, o desejo que lhe for entregue, e depois ele vai embora, e o que vai deixar é só a vergonha, a desonra, a humilhação, o caos. Vamos sair daqui hoje, porque lembra de como eu abri a mensagem? Alguém para roubar a casa do valente, primeiro tem que entrar e dominar o valente. Foi isso que aconteceu com Davi. Ele era valente, mas quando o campo de batalha mudou, me parece que ele não estava preparado para ser vencido por uma mulher nua. Ele mataria muitos homens, muitos homens. Ele faria feitos como fez Sansão. Mas o viajante usou Dalila para entrar naquele local. Visite hoje as fraquezas da sua fortaleza e não permita que esse visitante venha entrar
para destruir o que Deus tem construído. Eu já vou terminar. Eu preciso dar uma instrução a você. Eu estou terminando um pouquinho mais cedo. Não sei como é que está lá fora, mas as pessoas, tem muita gente? Não, né? Estou terminando um pouco mais cedo. Por quê? Porque eu permiti, hoje cedo nós tivemos um trabalho excepcional aqui da Sociedade Bíblica do Brasil, com materiais extraordinários e muito mais do que isso, preços. Nós não estamos ganhando nada com isso financeiramente. Nós só vamos ganhar com o crescimento intelectual e espiritual dos nossos membros. Ali fora eles trouxeram desde Bíblias ao manual bíblico, que o preço normal dele, ele até colocou aqui, R$150, e vai ser vendido aqui por 105. A Bíblia de 292, 210, fora outros livros e outras Bíblias que vão estar ali. E você pode pagar no cartão. E eu queria motivar você a investir em você mesmo. Hoje de manhã eu disse aqui que quando o banco ele quer treinar seus funcionários para reconhecer uma nota falsa, ele só entrega para os funcionários as notas verdadeiras primeiro. Eu não sei se você já notou, mas quando você dá o dinheiro para um bancário contar, ele vai mexendo e de repente, se a mão dele tocar uma nota, ele separa essa nota para verificar ela melhor, porque só pelo tato, ele tocou tanta nota verdadeira que quando ele toca uma nota falsa, aquilo já chama a atenção dele e ele vai e coloca ela ali e continua contando e depois volta para avaliar aquela nota. Mas por que é que não dão para ele uma nota falsa? Porque a melhor maneira de reconhecer o falso é sabendo o verdadeiro. Por isso eu quero impulsionar você a conhecer a palavra de Deus. Esses dias um cara que eu respeito muito, mas ele é muito cético, e eu evangelizando ele, ele me disse: Cláudio, o problema de vocês crentes é que vocês leem muito sobre o pouco e falam muito sobre o pouco que leem. Eu olhei e descobri que nós temos que nos preparar mais, que saiamos daqui mais equipados para identificar essas coisas falsas. Na minha época, falso era tênis. Na minha época, o falso era bermuda, era aparelhos eletrônicos e não informações. Informações para mim sempre foi mentira. Quando alguém fala algo que não é verdade, não é porque é falso, porque a expressão falso vem apenas para dizer que não existe mais mentira, é só algo falso. Mas por quê, pastor? Porque o falso não é o oposto ao verdadeiro. O falso é o parecido com a verdade. É difícil nós identificarmos o errado? Não. O falso sim, porque o falso ele busca parecer com o verdadeiro. Tenha sensibilidade para entender isso. Cuidado, para onde você está inserido, o erro está sendo cometido por tanta gente que as pessoas dizem: mas todo mundo faz, mas todo mundo diz, mas todo mundo pega, mas está todo mundo errado. Essa é a grande verdade. Vamos sair daqui para viver nos princípios do Senhor. Você pode ficar de pé nesse momento? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esta noite. Continua conosco, ó Pai, e que possamos sermos valentes para resistirmos ao viajante, para que não
ele não seja introduzido em nossa casa. Em nome de Jesus. Porque o Senhor é o dono da casa. Em nome de Jesus. Guarda a nossa família, guarda o nosso casamento, os nossos negócios, o nosso ministério, a nossa saúde. Guarda os nossos filhos. Que tenhamos uma semana de bênção, uma semana de vitória. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam...